Nós vamos ler juntos então o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 21 ao versículo 26, para a nossa reflexão de hoje à noite. Vou ler na versão A Mensagem das Escrituras. Sempre comunico que essa é a versão que eu uso, porque muita gente me pergunta, inclusive muita gente na internet, tendo em vista que o nosso culto a partir de agora está ao vivo na internet. Se você conhece alguém que mora longe, manda um WhatsApp para ele. Está liberado pegar o celular agora para você mandar um WhatsApp e dizer que a nossa igreja está agora ao vivo lá no YouTube com a mensagem que eu vou pregar agora para vocês. Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 26. Diz assim a palavra de Deus. Eles entraram em Cafarnaum. Quando o sábado chegou, Jesus logo foi para a sinagoga e passou o dia lá ensinando. O povo ficou admirado com seu ensino objetivo e confiante, sem os sofismas e as citações usadas pelos líderes religiosos. De repente, estando ele ainda na sinagoga, a reunião foi interrompida por um homem extremamente perturbado que gritava: "O que você veio fazer aqui conosco, Jesus? Sei o que você veio fazer aqui, Nazareno. Você é o Santo de Deus e veio aqui para nos destruir." E Jesus ordenou: "Quieto, saia dele." O espírito perturbador agitou o homem, protestou em voz alta e saiu. Vamos ter mais uma palavra de oração. Convido você a baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos e mais uma vez colocar a tua vida diante do Senhor. Deus eterno, nós te agradecemos por quem o Senhor é na nossa vida, por todo o significado de vida que nós temos por viver ao teu lado. Sabemos que a nossa realidade de vida é diferente porque vivemos contigo. Mas também sabemos que muitas questões, muitas ideias, muitas doutrinas por vezes distorcem uma visão bonita, libertadora e leve de ti. E nós te pedimos que hoje à noite o teu Espírito segure na nossa mão, para que a gente tenha uma visão um pouco mais clara, um pouco mais transparente, desse Jesus que veio para nos trazer vida e vida em abundância, nos trazer a paz que excede a todo entendimento e nos dar um significado, um sentido para viver. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós somos uma comunidade cristã. Nós temos um conjunto de fé, um credo, nós cremos. Nós temos um conjunto de valores religiosos e passamos a vida tentando moldar a nossa vida a esses valores. Porque temos, a partir desses valores, também uma elaboração, uma opinião sobre Deus. Todos nós aqui fazemos, de alguma maneira, teologia, porque você tem alguma opinião a respeito de Deus. Você tem um conjunto de crenças. Por mais que você nunca tenha organizado isso num papel, por mais que você nunca tenha escrito aquilo que você crê e acredita, você acredita em algo. Então eu pergunto, quem é Deus para você? Quais as opiniões que você tem a respeito dele? E pergunto opiniões e não definições. Porque em relação a Deus a gente tem que sempre ter uma opinião e não uma definição. Porque definir é colocar limites. E nós, seres limitados, não podemos colocar limites em Deus. Se eu e você definirmos Deus, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser criador, porque nós definimos. E tudo aquilo que eu defino é menor que eu, e Deus não é menor que eu. Então sobre Deus eu tenho uma opinião.
Eu tenho insights, eu tenho intuições e não definições. Quem é? Quais são as tuas opiniões? Se hoje à noite nós fizéssemos um exercício de você escrever, fala aí o que você pensa sobre Deus. O que é que você colocaria? Como seriam os tópicos dessas suas opiniões? Há um exercício na psicanálise chamado associação livre, que pode te ajudar um pouco. Aliás, poderia, porque agora que eu vou te explicar como o exercício não serve mais. E quando eu falo para você a palavra Deus, o que imediatamente aparece no teu coração? Por isso que não serve mais, porque agora eu expliquei, você já ficou cheio de censura. Ah não, amor, Jesus, carinho. Não, aquela primeira, Deus, já temor, ira, medo. Já falei 1 milhão de vezes aqui, quando tinha nas vinhetas dos intervalos dos filmes da Globo, uns desenhinhos, umas tirinhas assim, e uma delas era Deus sentado numa nuvem, com uma mochila nas costas cheia de raio. E aí tinha um infeliz de um ser humano como nós andando, e Deus tira o raio da mochila e taca no chão, mas não para matar, só para assustar. O raio pega bem aqui pertinho do Aquiles aqui. E aí o ser humano quase morre de susto, e Deus se deita na nuvem de tanto rir com a desgraça do infeliz que está andando. Nós. O que é essa associação livre? É o Deus que faz o que quer e que se diverte com as nossas tristezas, com os nossos medos e mais. Brinca com as nossas emoções. Entendeu como é o exercício? Por isso que eu falei que ele deixou de ser livre, né? Porque agora eu expliquei ele para vocês. Ou seja, quando uma pessoa escuta uma história de alguém que errou grande, e já vem com a seguinte frase: ah, então Deus vai pesar a mão, hein? Essa pessoa está dizendo o quê? Que diante do pecado, que diante das péssimas decisões, Deus é o quê? É amor? É o que estende a mão? É o Jesus que diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu quero te dar alívio, é isso? Não, o Deus que vai pesar a mão é o Deus que diante do problema ele vem e lacra o caixão, acabou. Se a gente fosse fazer a associação livre inverso, o que é? Deus é igual o quê? Punição. Pronto, para essa pessoa, e talvez essa pessoa esteja aqui hoje à noite, que gosta de sentenciar assim: mas deixa só que Deus vai pesar a mão. Então você está falando o que você acredita sobre Deus. Porque é nessas percepções do dia a dia que eu de fato expresso aquilo que eu acredito. Ou mais, aquilo que eu desejo. O que é pior. E por que é que nós precisamos fazer esse exercício? Para ressignificar, para mudar de opinião a respeito de Deus. Porque nós estamos falando do Evangelho como um caminho de realidade, e se você está aqui hoje à noite é porque Deus é muito importante para você, e isso pode alterar toda a sua realidade. Afirmamos que Deus faz parte da nossa realidade, da nossa vida, sim. E eu afirmo isso com tranquilidade porque nós estamos numa igreja, domingo à noite, está frio, você podia estar em casa. Afirmo isso para você que está acompanhando pela internet, porque você está numa telinha talvez do celular. Não, você acredita. Ou seja, nós precisamos sim ir revisitando as nossas opiniões a respeito de Deus, porque isso vai mudar a nossa opinião a respeito da vida toda. Deus faz parte do nosso dia a dia. E às vezes, com uma opinião construída de outra maneira, em outros lugares, e essa opinião pode vir à tona em frases como:
Ah, então te prepara, porque ele vai pesar a mão. E li então com você esse texto hoje à noite exatamente para te convidar a fazer o duro exercício de repensar a tua fé. De repensar os teus valores. De repensar por que é que você está aqui hoje à noite. De repensar por que é que você pegou o carro, pegou o ônibus ou veio a pé para cá hoje. Por quê? Qual é a tua motivação? Então eu quero hoje à noite fazer mais algumas perguntas para você pontualmente. A primeira dela é: quais são as suas percepções de fé? E repetindo, quem é Deus para você? Ou seja, se o que eu penso sobre Deus, o que eu penso sobre Deus é tão importante que determina a maneira como eu vivo. Quer seja mudando os meus hábitos, quer seja me culpando porque eu não consegui mudar os meus hábitos. Porque as duas coisas podem acontecer com a gente. Eu tenho um conjunto de valores, ou eu adquiro um novo conjunto de valores, e esse conjunto de valores muda os meus hábitos. Ou seja, é a religião transformando o meu dia a dia. Ou eu ouço um conjunto de valores, eu acredito nele, mas ele não muda o meu dia a dia. Ele muda, porque agora ele me culpa. Por quê? Porque eu não consegui cumprir com tudo aquilo que eu falei que eu ia cumprir. Ou seja, se eu tenho fé, a fé me ajuda a viver, ou ela me censura. Nas duas maneiras a fé está no meu dia a dia. A fé pode me impulsionar, assim como a fé pode me reter. A fé pode me lançar e a fé pode me segurar. A fé pode me colocar com vontade de viver, assim como a fé pode tirar de mim toda a vontade de viver. De qualquer maneira, a fé está no seu dia a dia. Por isso eu pergunto, qual é a sua fé? O que é que ela faz com o seu dia a dia? O que é que ela faz com a sua realidade? Então temos por companhia Jesus, ninguém menos que Jesus, que está na sinagoga, ensinando as pessoas, e as pessoas estão encantadas com a sabedoria de Jesus, encantadas como ele pode, como ele consegue falar coisas tão profundas, sem ficar com tanta enrolação igual aos outros. Como é que ele consegue ser tão atual, tão conectado com a nossa realidade, sem ficar enrolando muito? Vai direto no ponto, resolve e fala e diz o que tem que ser dito. As pessoas estão impressionadas. E até que ele é abordado por um homem que faz uma pergunta que ela é retórica, ela tem sarcasmo, ela tem ironia, ela tem medo, ela tem um monte de coisas. E a pergunta é: o que é que você veio fazer aqui, Jesus? E ele mesmo responde: eu sei o que você veio fazer aqui, Jesus. Você é o Santo de Deus e que veio aqui para nos destruir. Ele pergunta e ele mesmo responde. E a resposta que ele dá, a resposta que ele mesmo oferece para Jesus, revela o quê? Quem Deus é? A resposta dele revela quem Jesus é? Não, a resposta dele revela quem ele é. A resposta dele revela o que a fé que ele abraçou fez com o coração dele. Foi uma fé que lançou para a vida? Foi uma fé que produziu esperança? Foi uma fé que conectou o coração dele com o coração das outras pessoas? Não. E ele fala em alta voz, com o desejo de denunciar, com o desejo de acusar. Mas quando ele grita que Jesus é um destruidor, ele não está dizendo quem de fato Jesus é, ele está dizendo qual é a opinião que ele formou de Deus dentro do coração dele. Porque aquilo que eu penso sobre Deus não determina quem Deus é, mas altera a minha realidade e define o meu relacionamento com um Deus criado por mim. Ele denuncia que Deus que ele escolheu
ou ele denuncia o tipo de Deus que ele precisa para lidar com as suas próprias faltas? Porque quando alguém acusa em nome de Deus, essa pessoa está denunciando algumas coisas a respeito de si mesma. Uma delas é que ela tem medo de acusar em nome próprio, então ela usa o nome de Deus. Outro nome para isso é covardia. Sabe? Ah, então fique esperto, porque Deus vai pesar a mão. Na verdade, você está doido para pesar a mão e não tem coragem de falar. Então o nome disso é covardia. Aí você usa alguém mais forte. Logo quem? Deus? Pô, está de brincadeira, olha o teu aliado. Ou seja, isso é falta de integridade pessoal, de falar assim, não, sabe qual é a verdade? A verdade é a seguinte, eu estou com vontade de enfiar a mão na tua cara, eu só não tenho coragem de dizer. Então eu vou dizer que Deus faz. Ó, quer dizer, você não faz, mas você acha que Deus faz. Não, isso é covardia. Isso revela muito mais os meus desejos em relação a quem errou. Isso revela muito mais os meus desejos a quem é melhor que eu estou morrendo de inveja, então eu estou doido para Deus pesar a mão nele, para ele não ser assim tão melhor que eu. Não, você não está falando de Deus, você está falando do teu coração. E ele revela que ele criou um Deus no coração que não tem nada, absolutamente nada a ver com Jesus Cristo de Nazaré. Nada. Porque quando ele grita com Jesus, a gente não fica constrangido com Jesus. A gente fica com compaixão de ver por que é que o coração desse homem está desse jeito. Porque, de novo, ele não está falando de Deus, ele está falando dele mesmo. Jesus é apenas um espelho para que ele se enxergue. Quando ele fala de algo externo, ele está denunciando o seu mundo interno. Ele tem fé? Tem, mas é uma fé que amedronta. Ele crê? Crê, mas é uma crença adoecida. Ele tem um relacionamento com Deus? Tem. Mas o que vincula ele a Deus é o medo. E triste é a fé que precisa do medo para existir. Então ele acusa Jesus de ser um destruidor. Porque talvez a imagem que ele criou de Deus e que ele criou de si mesmo é de destruição. Então ele fala assim, Jesus, você veio aqui para nos destruir. Jesus poderia até dizer assim, eu nem preciso, porque você já está se destruindo. Se o que você está falando fosse verdade, que eu vim aqui para destruir, eu nem precisaria fazer isso hoje à noite. Por quê? Porque você já está se destruindo. Se a tua acusação tivesse um mínimo de base, você seria meu aliado, porque eu não preciso fazer mais nada. Você já está se destruindo. Ou seja, ele está denunciando a espiritualidade que está dentro dele. E talvez seja muito difícil para ele escutar sobre graça, sobre amor, sobre perdão, sobre misericórdia, sobre recomeço, porque tem gente que não suporta ouvir essas coisas. Quando você fala de Deus, e eu não quero ser literal, nem ortodoxo, nem exagerado, mas quando nós falamos de Deus, nós estamos falando um pouco de nós mesmos. Quando nós oramos e nos falamos com Deus, nós estamos falando de nós mesmos. Ou seja, que tipo, que percepção de fé que você está construindo na tua história? Então eu comecei perguntando quem é Deus para você, mas no final desse primeiro ponto eu mudo a pergunta, quem é você para você mesmo? Porque aquilo que você fala sobre Deus diz muito a teu respeito. E se diz muito ao teu respeito, diz muito sobre a tua realidade. Segundo, eu pergunto para você, a tua fé contempla o medo? Porque há sistemas religiosos que são tão fracos, mas tão fracos,
que só resta o medo para eles subsistirem. Existem caminhos de espiritualidade, mas que são tão ruins, que elas precisam do medo para manterem as portas abertas. E o medo é um dos sentimentos mais fortes que existe no ser humano. Porque uma pessoa com medo é uma pessoa suscetível. Uma pessoa com medo é uma pessoa que topa qualquer coisa, que aceita qualquer negociação, ou quase qualquer negociação, que alguém ofereça para aliviar o medo. Você está morrendo de medo? Tá. Então é o seguinte, você tem que acreditar em mim, você vai fazer tudo que eu mandar. E se você fizer tudo que eu mandar, teu medo vai diminuir. Ora, se você está com medo, você vai fazer. Para diminuir o medo, para aplacar esse terror que a gente topa. E a religião usa muito o medo como ferramenta de manipulação, de domínio. Ou seja, uma pessoa com medo é uma pessoa suscetível. E uma pessoa que utiliza o medo é uma pessoa covarde e fraca. Porque se a única coisa que resta a uma religião, a uma igreja ou um pastor é o medo, isso revela tamanha covardia e tamanha fraqueza dos argumentos. Porque uma espiritualidade saudável não pode gerar medo. Tem medo, então é doente. Lida com medo, usa o medo para que você venha ao culto, usa o medo para que você dê dinheiro, usa o medo para que você se envolva. Tem. Então é porque é ruim. Então é porque é fraco. Então é porque é frágil. Então é porque é covarde. Porque uma espiritualidade saudável não lida com medo. Uma espiritualidade saudável aplaca, dissolve, faz de tudo para aliviar o medo. E não sou eu quem diz isso, é 1 João 4,18 que diz assim: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Espiritualidade viva, saudável, lida com amor. E que hora que esse amor se mostra amadurecido é exatamente quando o medo está resolvido. Em relação a Deus, não, eu não preciso mais ter medo. Porque se tem medo, não é evangelho. Se tem medo, é porque o evangelho de Jesus ainda não tomou conta da tua espiritualidade. Você está acreditando em outra coisa, que não é evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus é boa nova, é amor. Porque perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento? Como foi que ele organizou? Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Qual é o mandamento? Medo, pânico, terror, culpa? Não. Amor. Esse é o chão da nossa espiritualidade. Esse tem que ser o chão da nossa realidade. E quando o amor chega, o medo vai indo embora, tal qual quando a luz é acesa, a escuridão se dissipa. Mas, Vilha, eu cresci escutando que se eu aprontar alguma, Deus vai pesar a mão. Tu já parou para pensar no absurdo dessa frase? Porque eu não te conheço. Mas sem crise a amizade vai continuar a mesma. Você já aprontou muitas e ele ainda não pesou. Você acha mesmo que o que faltou para Deus pesar a mão na tua vida é oportunidade? Não, fala sério. Duvido você ficar sem rir. Você acha que Deus não pesou a mão na gente ainda? Porque segundo essa lógica, não, anda na linha, porque senão Deus vai pesar a mão. Então nós aqui hoje à noite estamos dizendo que a gente está andando na linha 40, 50, é isso mesmo? Faça-me o favor. Vocês, com essa cara lavada olhando para mim, eu com essa cara lavada falando para vocês, não pode ser. Essa conta está errada. Ou toda vez que eu dei uma vacilada, Deus também deu e não percebeu, só pode. Não, oportunidade para Deus pesar a mão na minha vida, eu já dei um monte.
Por que ele não faz? Porque a minha relação com ele não é de troca, não é de negociação, não é de mérito nem de medo. É graça, é amor. E porque é graça e amor, eu não preciso ter medo. Então, quando falarem para você assim, Deus vai pesar a mão na tua vida, você diz assim, mas eu estou orando por isso, porque a mão dele é cheia de amor e eu vou ser batizado de graça e paz. Pô, vira o jogo, muda a tua visão de Deus para mudar a tua espiritualidade e mudar a tua realidade. Mas o evangelho do medo existe e é extremamente funcional. E existe, e muitos aqui já foram vítimas dele. E muitos aqui ainda lidam com os residuais dele. E muitos aqui ainda, quando eu estou falando assim, estão assim, não acredito que ele falou isso. Vai cair um raio na cabeça dele e vai sobrar para mim. Não caiu o raio, está tudo certo. O evangelho do medo existe. Ele é funcional, é top, inclusive, de aglomeração, mas ninguém precisa seguir essa cartilha, ninguém. Porque se a tua realidade espiritual foi até hoje permeada pelo medo, você pode hoje se lançar nos braços de Jesus e ser batizado de amor. Você pode hoje entrar num processo de colocar esse medo de lado e começar a viver com temor, com reverência, com respeito, e ter essa noção da sacralidade de poder ser chamado amigo de Deus. Olha que coisa linda que a gente canta aqui, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Se você canta que você é amigo de Deus, como é que você tem medo? E se você tem algum amigo teu que você tem medo, eu queria te avisar hoje à noite, vocês não são amigos. Porque amigo é exatamente a ausência do medo, a ausência da vergonha, a ausência da necessidade de falar. Sabia que isso é uma das características da amizade? É quando a gente não precisa mais falar. Os amigos em silêncio, eles ficam bem. Quando não é amigo, fica um constrangimento, né? Então, temos que arranjar assunto. Amigo não precisa de assunto, a gente fica em silêncio, horas. Você fica em silêncio em horas, sem constrangimento com alguém, então a amizade começou. Tem medo, não é amizade, não é evangelho, não é nada parecido com aquilo que Jesus propôs a nós. A sua fé, terceiro, precisa de punição? Sabe essas paradas de punir as pessoas? Fulano lá deu uma vacilada. Então traz ele aqui na frente da igreja, a gente vai contar para todo mundo o que ele fez, e ele vai ter que ler 20 livros e ficar 6 meses sem tomar ceia. O dia que ficar 6 meses sem tomar ceia, resolver o problema de alguém, me fala, que a gente adota isso aqui, vamos resolver o problema de todo mundo, em 1 ano. Mas existe algo na fala de Jesus que irrita muito esse homem, que deixa o espírito dele absurdamente perturbado. Porque talvez ele precise de um Deus tirânico, porque tem gente que precisa. Talvez ele precise de um Deus repressor para lidar com as questões do seu mundo interno, talvez ele precise. E quando Jesus muda a visão de Deus, aí ele não dá conta. Não, peraí, essa visão de amor, não, isso aí é destrutivo, hein? Não, falar muito de liberdade, não, isso aí é perigoso, isso aí destrói, hein? Eu sei o que você veio fazer aqui. Não fala muito de graça, não, porque senão o pessoal fica muito livre assim, isso aí é perigoso, hein? Não, ao contrário, é exatamente o que o pessoal é livre, é que a gente tem que falar de graça, de amor, de liberdade e de responsabilidade. Olha que movimento curioso. Eu já sei que eu vou fazer um monte de bobagem na vida, então eu crio um Deus déspota, tirano, irado, que destrói se eu não andar na linha, porque aí eu me submeto a Ele. Aí eu ando bem certinho na vida, por quê? Porque eu tenho medo do que vai acontecer. Espera aí, você está me dizendo que você vai andar com medo e vai ser certinho? Como que medo e certinho vão andar de mãos dadas? Não, cria uma imagem de um Deus bem irado, bem bravo,
Porque aí fica todo mundo com medo, e todo mundo com medo, aí ninguém faz bobagem. Não, essa conta para mim não fecha. Não tem como essa conta fechar. E essa teologia entra na nossa vida desde que a gente é pequenininho. No meu livro, Pela Leveza do Viver, eu escrevo sobre isso. Baseado naquela musiquinha, cuidado, olhinho que vê, que o Papai do Céu está de olho em você. Essa teologia do medo, que entra na nossa vida desde pequenininho, mas entra de um jeito graciosinho, a gente não percebe. Né? Cuidado, olhinho que vê, que o Papai do Céu está de olho em você. Olha que horror. O que você está falando para a criança? Que ele é Papai do Céu que destrói. É a mesma coisa do endemoniado aqui. Só que é com a musiquinha bonitinha. É o Papai do Céu. Olha que bonitinho. Papai do Céu. Você fala, você é bonitinho demais. Agora, fique esperto com o que você está olhando. Abre teu olho. Porque ele é o Papai do Céu. Ele é o Santo de Deus. E que dependendo do que você está olhando, ele destrói. Pronto, essa música ensina essa teologia. Ah, não fala assim, eu canto ela para os meus filhos. Então, por mim, pare. Pelos teus filhos, pare. Tem tanta música bonita para cantar para eles. É que a gente não percebe, né? Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Não, então não vou nanar. Se eu nanar, a cuca vai pegar, para que a gente nana? E o papai foi embora, a mamãe foi trabalhar. Pô, todo mundo foi embora, me deixaram aqui sozinho e a cuca ainda vem. Não vou nanar. Então, a versão gospel dessa música é cuidado do olhinho que vê, que o Papai do Céu está de olho em você. Aí a gente canta de um jeito bonitinho e acha que está tudo bem. Dar nomes bonitos a Deus não significa que você tem um relacionamento bonito com Deus. Guarde isso, por favor. Porque esse espírito perturbado está dizendo que ele é o Santo de Deus, ó, que destrói. Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Se eu preciso de um Deus que pune, é sinal de que a minha espiritualidade não produz integridade, só medo. E eu só funciono sobre a sombra da punição. Se eu só funciono sobre a sombra da punição, é porque a minha espiritualidade é doente. É o que a gente ouve aqui toda hora. Ah, vocês na Bethesda não sabem tirar dízimo, porque tem que falar que se não der o dízimo, o devorador vai comer tudo. Então, isso é a lógica do medo, da punição. Não, se você não for dar por amor, meu irmão, não dê por razão nenhuma. Porque se não tiver amor, é negociação, é bingo, é negociata, é investimento capital com Deus, é qualquer coisa, não. Oferta, dinheiro, dedicação, tempo, voluntariado, ou você faz por amor, ou você está nas entrelinhas buscando alguma coisa em troca, e quando tem alguma coisa em troca não é amor, é negociação. E se eu só funciono sob punição, é porque eu ainda não fui aperfeiçoado no amor, então eu ainda não tive encontro real e verdadeiro com Deus. Não gostei dessa tua frase, então tira 1 João lá da Bíblia, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Tem gente que não aguenta falar sobre perdão, não aguenta. Tem gente que não aguenta saber que o fulano lá errou e a igreja inteira não vai saber. O professor Mário Sérgio Cortella que diz: dê bronca no sigilo e elogie no público. Chame atenção no privado e elogie publicamente. As igrejas fazem o inverso. Detone publicamente e elogie ali, quando ninguém estiver vendo. Não, eu sou mais da teologia do Cortella mesmo. Não, vamos cuidar no privado. Vamos cuidar das pessoas ali. E em público a gente fala das coisas bonitas que ela conseguiu fazer. Quem precisa do medo para mudar a postura e a integridade dificilmente vai conseguir alguma coisa com o evangelho da graça. Você precisa ir para algum lugar que tenha evangelho do medo.
porque você bebe muito, e porque você bebe você se torna uma pessoa violenta, Deus vai pesar a mão na tua vida. Não, não vai, a bebida já está pesando. Você não sacou isso ainda? Que você tem que parar de beber não é por causa de Jesus, você tem que parar de beber por causa de você. Porque ame a Deus, ame o próximo e se ame. Se a bebida te destrói, você não está se amando, você está indo contra o mandamento de Jesus, o maior de todos, que é o amor. Se você não vai obedecer à lei do amor, você não vai obedecer nenhuma outra. Vai assim por 1, 2 dias, logo depois vai embora. Porque o medo pode até condicionar o comportamento por um tempo, mas não gera consciência. Sabe qual é um bom exemplo disso? Radar na marginal. Quando a gente não sabe onde está o radar, porque agora tem a lei que só pode andar a X por hora, a gente anda. Agora mudou a nossa consciência? Não, nós estamos com medo de tomar multa. Aí depois que o aplicativo já diz onde está o radar e onde você está todos, entre os radares você anda em que velocidade? Não precisa dizer. Mudou a tua consciência? Não, vou andar na velocidade X, por uma questão de cidadania, proteção do pedestre e do ciclista. Balela. Porque a lei não muda a consciência. A lei gera o meu comportamento, determina o meu comportamento até a hora que eu conseguir burlar a lei. Agora, se eu tenho consciência de que eu não posso andar numa velocidade X, eu não quero falar de velocidade para vocês não acharem que eu sou do Dória ou do Haddad, é uma questão de consciência, é consciência. Pronto, pode pôr radar, o que foi a minha consciência? Mudou, não é lei que está determinando o meu comportamento. É uma consciência. Eu parei de beber não é porque Deus vai pesar a mão. Eu parei de beber porque a bebida está pesando a mão e destruindo com a minha família. Isso é uma consciência. Por amor aos meus, eu paro de fazer uma coisa que eu gosto. Pode admitir que gosta, não tem problema não. Mas eu paro de fazer porque está destruindo. O homem aqui possuído não chama Jesus de palavrão, de nome feio. Não, chama Jesus de o Santo de Deus. Porque nomes bonitos não geram consciência. Tem gente que está com a vida toda errada, tudo. Aí quando ele vai orar na igreja, ele chama Deus dos nomes mais bonitos que existem. Você fala assim, que espírito possui esse homem, cara? Já viu? Gente que fala tudo errado. Quando ele vai orar, ele diz, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Fala, mas quem está aí? Porque saber nome bonito de Deus não quer dizer nada a respeito da tua espiritualidade. Quer dizer que você decorou nomes bonitos de Deus. Ponto. Eu sei um nome bonito de Deus, mas o que eu penso a respeito dele é que ele é um destruidor. Então eu preciso rever que tipo de espiritualidade que eu tenho. E por último, a sua fé tem produzido vida? Porque Jesus afirmou que ele veio trazer vida e vida em abundância. Isso é Jesus que falou, não fui eu não. Ou seja, aquilo que você crê produz vida, ou aquilo que você crê deixa você irado diante do amor, diante da graça, diante da realidade, diante da compaixão. A Bíblia, a mensagem diz que é um espírito perturbador. As versões mais antigas dizem que ele é um endemoniado. Qualquer que seja a sua leitura, ele está possuído por alguma coisa que o impede de ver a realidade, alguma coisa que o impede de ter uma visão mais clara e mais parecida daquilo que Jesus está falando de Deus. Então ele crê? Crê. Nós não estamos entrando no mérito de crer. Você pode falar, não, eu creio, tá bom, crê. Talvez crer seja o teu problema. A questão não está mais na crença aqui. É exatamente porque ele crê errado. Ele crê num Deus que prende. E agora ele não consegue sair desse cárcere que a fé dele produziu. Ou seja, não é fé que produz vida, é fé que produz cárcere, grades, prisão. Então veja que a questão não é crer, é como você crê.
A questão não é se você acredita em Deus ou não, porque o nosso endemoniado aqui acredita. A questão é quais as bases que você pautou a sua espiritualidade, porque ela está determinando hoje a tua realidade. A questão não é se você tem fé, a questão é o que é que essa fé tem produzido no teu dia a dia. A dele é sobre destruição. E há caminhos de fé que são perturbadores e eles precisam ser exorcizados. E quando a gente pensa em espírito perturbador ou endemoniado, a gente já logo pensa... Bom, aqui no Brasil a gente pensa, até conversei com uma pessoa hoje à tarde sobre isso ali nos novos membros um pouquinho. A gente pensa naquele demônio que é entrevistado, porque tem demônio agora que é entrevistado no culto. Aliás, o culto é assistir a entrevista do demônio, né? Uma coisa absurda. E a gente logo pensa nisso. Não, mas eu quero que você pense em espíritos perturbadores, em demônios mais sutis e muito mais danosos, menos teatrais, menos preparados para a TV e mais enraizados no nosso dia a dia, na nossa vida. Espíritos perturbadores que estão aqui hoje à noite, perturbando a tua cabeça enquanto você me ouve e você está em silêncio. O espírito perturbador de uma espiritualidade que só colocou culpa em você, isso é um demônio. O espírito que te perturba de uma espiritualidade que fez você passar as maiores vergonhas da tua vida, isso é demoníaco, um horror. Esse espírito que te acusa sorrateiramente, em voz baixa, e tudo em nome de Deus. Então lembre que nem tudo que é feito em nome de Deus é de Deus. O nome de Deus está aí, sendo usado. Para tudo que é lugar, para tudo que é lado, em tudo que é mercado. Mas não está sendo usado para falar de amor e graça. Então não é o Deus da Bíblia revelado em Jesus. Essa culpa que te persegue, ela está aí em nome de Deus, né? Pois é, pode colocar ela de lado. Porque em nome de Deus, ela não pode. Culpa não tem a ver com o nome de Deus. O que é que a sua vida de fé tem produzido no teu dia a dia, na tua realidade? Quais conflitos, quais confrontos que a tua fé tem produzido dentro de você? Veja que ele crê. Jesus, eu sei o que o Senhor veio fazer aqui. Você veio nos destruir. Porque você é o Santo de Deus que destrói. Isso é o que está dentro dele. Imagina como é a realidade dele. O que é que está dentro de você? Porque isso que está aí dentro está de alguma maneira mexendo na tua realidade. Jesus liberta aquele homem dizendo, quieto, quieto. E tira aquele espírito de perturbação de dentro daquele homem. Para ele refazer a visão que ele tem de Deus. Porque ao refazer a visão de Deus, ele refaz a sua própria imagem e uma nova imagem da vida, do dia a dia, da realidade. Como eu falei no começo, eu quero convidar você a hoje colocar a tua fé em conflito, em confronto. Deus não vai pesar a mão na tua vida. Se você precisa disso, essa igreja não é para você. O que vai pesar a mão na tua vida são suas péssimas decisões. O que vai pesar a mão na tua vida é esse vício que você não larga nunca. Que você sabe que uma hora ele vai mandar a fatura e algumas são altíssimas.
Não projete em Deus as suas raivas. Não use o nome de Deus para extravasar os seus ódios, o seu desejo de destruição. Não, antes peça a Deus que cure o teu coração, para que quando você abrir a boca, você tenha para dizer: eu sei quem Ele é Jesus, o amigo dos pecadores, logo meu amigo. Amém?